devagarinho, mas já pode. Ele manda cumprimentos e saudações para todos e domingo que vem estará aqui. Hoje não vamos ter ceia, ele estará aqui porque diz que quer servir a ceia aos irmãos, ok? Por isso, agradecemos a vossa compreensão nesta área. Então, passa para o próximo domingo a ceia. Amém? Aleluia. Os irmãos estão animados? A Bíblia diz que nós somos filhos amados de um Deus poderoso, amém? Um Deus que está vivo, um Deus, amém, que ama o seu povo, que ama os seus filhos, amém? Por isso, meus irmãos, esta mensagem que eu tenho para vós hoje é: submissão a Jesus liberta a autoridade. Quem daqui quer andar em autoridade para poder vencer as dificuldades do dia a dia? Todos nós, amém? Todos nós queremos. Sabem, como os irmãos sabem, nós estamos a viver num mundo, amém, que nos cerca de tentações. Verdade ou não? Todos os dias parece que aparece algo na nossa frente para nos tentar, ou para nos impedir de orar, ou para nos impedir de ler a palavra, ou sei lá, aparece sempre qualquer coisa à nossa frente para nos impedir. Há sempre tentações, o mundo está cheio de tentações. Hoje, mais do que nunca, nós podemos olhar à nossa volta e podemos ver mais do que nunca tentações à nossa volta. Há muita opressão também sobre nós. Não estou só a falar sobre nós como filhos de Deus, mas há muita opressão sobre as cidades, sobre as nações. Há muita opressão inimiga. Amém? O inimigo não quer que os filhos de Deus sejam vitoriosos. Então ele vai tentar oprimir o povo de Deus. Mas deixem-me dizer uma coisa: se nós queremos se nós queremos vencer todas essas coisas que possam vir sobre nós ou contra nós, amém? Deixem-me dizer assim: nós não podemos ser insensatos e negligenciar a palavra de Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a palavra, porque Jesus e a palavra são um. Nunca se esqueçam disso. Uma coisa que Deus me disse a mim foi: Jesus e a palavra são um. Ele era o verbo. Ele estava com Deus. Amém? Ele era Deus. E o verbo, amém, se fez carne. E ele veio sobre nós. Então nós temos que honrar a palavra de Deus. Mesmo que a gente diga assim: mas nem sempre me apetece ler a Bíblia. Tudo muito bem. O seu apetite não deve mandar na sua vida espiritual. Ok? Os irmãos entendem? O nosso apetite não deve dizer assim: eu é que mando, tu ficas agora caladinha. Não. Você tem que dizer ao seu apetite: submete a palavra de Deus e tira tempo com Deus. Amém? Tira tempo com a palavra se queres ter vida eterna e se queres viver, amém, debaixo das bênçãos de Deus. Amém? Então, deixem-me dizer, nós seremos insensatos se não obedecermos ou nos submetermos a Deus. Precisamos nos submeter a Deus. Amém? Desobediência e insubmissão a Deus, amém, não vão libertar autoridade sobre nós. Esqueçam-se, vocês querem andar com autoridade, poder repreender esta ou aquela enfermidade, esta ou aquela opressão, vocês têm que aprender a ser obedientes. Obedientes a quem? A mim? Não. A igreja, não. Tem que ser obedientes a quem? A Deus e a sua palavra. Amém? A Deus e a sua palavra. Temos que ser obedientes, temos que aprender a nos submetermos a Ele. E nessa submissão, então, autoridade nos será dada. Amém? Vai nos ser dada autoridade. Sabem, deixem-me dizer assim: desobediência e submissão não vão libertar autoridade, unção ou poder nas nossas vidas. Esqueçam, não vai. E se formos desobedientes ou insubmissos, isso não liberta unção, poder ou autoridade alguma nas nossas vidas. Antes, pelo contrário, isso irá revelar que em nossos corações há rebelião, que em nossos corações há um certo orgulho em que nós dizemos: eu posso fazer isto, eu quero, eu faço, eu tenho autoridade. Esqueça, se quer viver segundo as coisas espirituais e segundo Deus, tem que ser submisso a Deus, ser submisso à sua palavra, amém? Tem que aprender a obedecer a Deus. Estão comigo ainda me amam? Só comecei agora, amém? Aleluia. Então, muitos hoje em dia querem ter poder, muitos hoje querem ter unção, amém? Nada de errado com isso, tudo bem, vamos crer mais poder, mais unção, mais de Deus. Amém? Queremos muito, mas muitos querem ter poder, querem ter autoridade, querem ser mestres, querem ser pastores, querem ser, amém? Querem ser mestres, mas não são verdadeiros praticantes da palavra de Deus. Não se submetem inteiramente a Deus e à sua palavra. Amém? Não compartilham nos trabalhos da obra, não compartilham na obra. Amém? Não evangelizam.
não evangelizam, irmão, é muito importante. Amém? Para se ter poder e autoridade, nós precisamos, amém, evangelizar. Porque é quando você evangeliza e quando está a ministrar às pessoas, que você liberta poder, que você liberta unção e que você liberta autoridade. Amém? Precisamos evangelizar. Há muitas pessoas que não suportam a obra. Mês sim, mês não suportam. E Deus manda suportar a obra. Manda ou não manda? Não sou eu que mando, não é a igreja que manda, é Deus que manda, é a palavra de Deus que manda suportar. Mas muitos fogem a esse suporte. Muitos fogem. Isso é para quem? Só para dano próprio. Mas dano de ninguém, é só para dano próprio. Amém? Muitos não cuidam até de irmãos. A Bíblia fala até cuidar das viúvas e dos órfãos. Verdade ou não? A semana passada eu perguntei-vos quem era Jesus para vocês. Hoje tenho mais uma pergunta. A pergunta será esta: estou debaixo da autoridade de Jesus? Estou mesmo debaixo da autoridade de Jesus? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia, aliás, temos aquele centurião romano, amém? Que veio ter com Jesus para que Jesus curasse o seu servo, amém? E Jesus disse que ia lá ter. E o centurião romano virou-se para Jesus e disse: mestre, não é preciso, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus respondeu e disse: nunca vi autoridade como esta. Meu irmão, para ter autoridade, devemos estar debaixo de autoridade. O que é que o centurião disse? Eu sei ter autoridade. Eu digo a um soldado vai, ao outro vem, ao outro vai, entende? Temos que saber estar debaixo da autoridade. Para termos autoridade, temos que saber estar debaixo da autoridade. Se queremos autoridade, devemos olhar para Jesus. Amém? Ele sempre foi reconhecido devido à autoridade que emanava dele. Jesus um dia, as pessoas sabiam que Jesus estava ali, a autoridade emanava dele, ele quase que nem precisava falar. A autoridade emanava dele, da pessoa de Jesus. Mas como é que essa autoridade começou a ser conhecida em Jesus? Como é que essa autoridade começou a ser conhecida? Bom, eu vou usar as Escrituras para vos ajudar. Tudo teve início no templo em que Jesus, com 12 anos, se dirige ao templo, e a Bíblia diz que ele ali começou a ensinar no templo. Como os irmãos sabem, no tempo de Jesus, a pessoa principal que estava a anunciar que viria o Messias tão esperado, era João Batista. Okay? Então Jesus um dia está no templo, está a ministrar, está a falar para os anciãos do templo, do povo, desculpa, os sacerdotes, estava lá a ministrar no templo, e então os sacerdotes e os anciãos fazem-lhe uma pergunta, e Jesus usa como exemplo João Batista. Vamos ver o que diz a palavra em Mateus 21, do verso 23 ao 27. Eu vou ler a minha Bíblia para não estar sempre a olhar para ali, está bem? Pode ser? Amém. Então a Bíblia diz em Mateus 21, do verso 23 ao 27, diz assim: chegando ao templo, está a falar de Jesus, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se não disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, amém, do céu, ou dos... desculpa, se dissermos do céu, ele nos dá. Então, por que não estes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. E respondendo ao
saber quem pensava ele que ele era. Há 2 semanas atrás eu falei sobre isso. A semana passada. Falei sobre isso. Muitas pessoas perguntam se Jesus, quem é? Quem é? Quem é Jesus para nós também? Quem é Jesus? Foi a pergunta que eu fiz a semana passada. Ou seja, eles davam a entender, ali os sacerdotes, os anciãos, davam a entender que ali devia cantar, desculpa a definição, ali no templo era eles. Eles já que chegaram, eles já que fizeram a universidade deles. Amém? Eles é que deviam cantar de várias vezes que deviam estar ali. Mas Jesus mostra aqui, através desta passagem, que era muito seguida, vamos dizer assim, um orgulho, a dureza do coração que eles tiveram, a insegurança sobre o que para com Jesus, o facto de eles serem estar a citar as escrituras bíblicas, a insegurança que estavam a preparar para a palavra de Deus, amém? Fecharam os olhos, amém? Os olhos, cada um dos olhos eles foram fechados para eles não reconhecerem Deus no meio deles, não reconhecerem os dons e poderem ser de Deus no meio deles. Isso aconteceu, meus irmãos, não só naquele tempo, isso aconteceu com João Batista, quando ele pregava, toda ele se virava contra ele, quem é, perguntava a João Batista. Hoje em dia fazem a mesma pergunta, nós quando nós entramos evangelizar alguém, e nós falamos o nome de Deus e nós estamos a passar a mensagem de Deus e nós damos muitas para nós outras coisas, a sabedoria de eles. Exatamente. Muita gente não nos aceita. Ainda hoje eu falar com o meu irmão, eu tenho que evangelizar alguém, essa pessoa se rejeitava. Infelizmente, há muita gente se rejeitando Deus, que nem deixa eu dar um outro exemplo. Em Mateus, da autoridade de Jesus, em Mateus 7, verso 28, 29, Jesus estava a ministrar pão a uma multidão, ele estava a ministrar no leite, estava a ministrar no leite, disse, lembra-se que no verso 28, 29, disse, quando Jesus acabou de preferido, aconteceu a coisa que para Jesus, esse discurso, aquela mensagem que ele estava a dar, aquelas palavras, eu não sei se é minha tradução, diz assim, estava as multidões maravilhadas, porque elas ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas, Eles palavras, olha, eu consigo dizer agora, os irmãos entendem. Amém? Ele ensinava com autoridade. Esta famosa mensagem que Jesus estava a pregar, os irmãos certamente se lembram, foi no monte, amém? Foi o sermão do monte. Ele pregou, amém, sobre as bem-aventuranças, amém? Ele estava a pregar, amém, o sermão do monte. E mostra aqui neste sermão do monte o contraste, amém, entre o seu ensino e o ensino dos escribas, dos fariseus, amém? As multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, estavam maravilhadas com o seu sermão, estavam maravilhadas com a autoridade que Jesus tinha, amém? Com o sermão de Jesus, porque ele ensinava mesmo com autoridade. Havia uma diferença. Já o ensino dos escribas não impactava os ouvintes, não impactava. Era fundamentado em tradições orais, coisas passadas, amém? Eram rezas, eram coisas já proclamadas, não era nada novo, não trazia vida, não trazia consolo, não trazia paz para o coração, era algo que era já, como eu digo, uma tradição do povo que passava de geração em geração, era uma tradição oral. Os irmãos estão a entender? Enquanto que de Jesus não. Mas a Bíblia diz que essas coisas, essas tradições, quando a gente fala, quando a gente ministra, quando há uma ministração só de letra, a letra não traz vida. O que traz vida? É o Espírito. Então, 2 Coríntios 3, o verso 6 diz o seguinte, diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Nós somos ministros, diga lá assim, eu sou ministro ou ministra.
Sou ministro do Novo Testamento. Ou seja, não de letra. Já não somos de letra, ministros de letra. Nós somos de um Novo Testamento, de algo que é vivo. Algo que traz transformação. Note, não de letra, mas do Espírito. Porque o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós podemos ter grande conhecimento da Bíblia, sabê-la de Gênesis até o Apocalipse. Podemos saber os versos até todos. Mas se não é do Espírito, não adianta. Se é só da mente, não adianta. Tem que ser do Espírito, porque o Espírito é que vivifica. O Espírito é que vem e traz cura. O Espírito é que vem e dá consolo. O Espírito, amém? Nós temos que falar pelo Espírito, não só por letra. Eu não me adiantava nada estar aqui se eu tivesse só a falar por letra. Não adiantava nada. Vocês iam sair daqui como entraram. Mas quando vocês saírem daqui, de certeza que vai ficar algo no vosso espírito. Amém? Porque Deus é a palavra só um. E Deus vai se manifestar na palavra ao falar às vossas vidas e aos vossos corações. Amém, irmãos? Então nós vemos que a diferença é que Jesus falava com autoridade própria. Ele não falava através de outra pessoa. Como vocês sabem, no Velho Testamento era comum os profetas dizer: assim diz o Senhor. Mas com Jesus não foi assim. Ele veio e apresentou-se e não diz: assim diz o Senhor. Vamos ver o que é que ele diz. Amém? Ele cumpriu tudo que a palavra de Deus diz. Então vamos ver. Ele tinha uma autoridade única. Em Mateus 5, 21 ao 22 diz Jesus está a ministrar. Vamos ver. Eu não estou a ler as partes todas da Bíblia. Irmãos, peço perdão, mas não há tempo para tudo. Os irmãos podem dizer assim: trabalho de casa. Diga lá para o seu irmão: trabalho de casa. Ler Mateus 5. Ler Mateus 5. Eu só vou ler o verso 21 e 22, mas vocês leem todos, está bem? Amém. Agradeço. Amém. Então, Jesus aqui está a ministrar e diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, outras Bíblias, sim, aos antigos, é isso mesmo, desculpem. Não matarás. E depois note: e quem matar está sujeito a julgamento. Notem agora: eu, porém, vos digo. Notem, Jesus diz: eu, porém, vos digo. Ele não diz assim vos diz o Senhor. Ele diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Todo aquele que se... Ai, meus irmãos, todo aquele que se... Está sujeito a quê? Ai, não, ai de mim. Amém? Basta só irar-se. E quem preferir um insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Ainda estão aqui comigo? Ainda me amam? É a palavra, não sou eu, é? Está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem disser, e quem lhe chamar tolo, não, ai de mim, novamente. Aí você que chama tolo ao seu irmão. É a palavra que diz. Amém? Não é engraçada a palavra de Deus? Amém? Note, quem chamado tolo está sujeito ao inferno do fogo. Ou seja, cuidado com os insultos que nós fazemos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, até aos nossos inimigos. Cuidado. Cuidado. Mas vale pôr um zip. Põe um zipzinho na boca e pronto. Amém? Só abra quando for preciso. Sabem, o que é que Jesus estava a querer dizer aqui? Jesus estava a ir mais além do que o superficial. Estava a ir muito mais além. Por quê? Porque nós podemos matar o nosso próximo com a nossa fala irada. Nós, ao nos irritarmos, nós podemos, de certa maneira, causar certa morte nos nossos irmãos. Matar desejos, amém? Matar a sua autoestima. Já pensaram nisso?
Podemos assassinar os sonhos que os nossos irmãos tiverem, ou dos nossos familiares, amém? Os seus desejos. Podemos com os nossos lábios matar a estima dos nossos irmãos, matar a estima do nosso marido, matar a estima da nossa esposa, matar a estima dos nossos filhos. Cuidado. Era isso que Jesus estava a dizer. A consequência de uma fala impensada pode nos levar perante o tribunal de Jesus Cristo. Amém? Nunca devemos denegrir ninguém. Nunca digo, ai, o meu filho é tolo, ai, ele não presta. Nunca diga, ai, a minha mulher não vale nada. Nunca diga o seu marido, o meu marido é um coitadinho. Cuidado com essas palavras. Os irmãos estão compreender, porque o verso seguinte diz assim, o verso 20 diz assim, porque eu vos digo, Mateus 5:20 diz assim, porque eu vos digo, que se a vossa justiça, amém, não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tem que exceder, irmãos, tem que exceder, ou seja, temos que ser cada vez mais como Jesus. Cada vez mais como Jesus, cada vez menos como nós próprios, cada vez mais como Jesus. Jesus falou com autoridade aqui ou não falou? Amém? E isso causou espanto e inveja nos sacerdotes, nos anciões. Amém? Mas essa autoridade e poder veio a ser desafiada, meus irmãos, não só pelos religiosos daquele tempo, não só pelas pessoas, pelo povo daquele tempo, veio a ser desafiada até pelo seu inimigo principal, veio a ser desafiada por poderes espirituais. Poderes espirituais. Imaginem por um momento. Jesus aqui a pregar, amém? Jesus aqui, vocês não estão a ver a mim, estão a ver Jesus. Jesus está aqui a pregar, amém? Com todas as dias a falar, né? Das profundezas das coisas de Deus. Ele está aqui a falar, amém? E de repente ele é interrompido. Ele é interrompido. Vocês acham que Jesus não foi interrompido? Foi. Lucas 4, 32 ao verso 36. Diz assim, nota que ele estava a ministrar com autoridade, e diz assim, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demónio imundo, e este exclamou em alta voz dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que temos nós contigo? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demónio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Amém? O diabo sempre tenta ver até que ponto nós somos verdadeiros filhos de Deus, crentes em Jesus. Ele vem sempre nos testar. Vocês sabiam disso? Que ele testa até a nossa paciência. Ele testa-nos. Amém? Ele quer ver até que ponto nós verdadeiramente estamos com Jesus, estamos com Deus e o servimos. Amém? Ele tenta. Amém? Notem que o Espírito diz que temos nós. Ou seja, demónios podem ser mais do que um numa pessoa. Pode ser mais do que um demónio numa pessoa. Mas eles sabem, esses próprios demónios sabem que eles têm um destino final. Tanto que eles perguntam a Jesus, vieste já para nos destruir? Eles sabem que há um final para eles. Eles sabem disso. Amém? Eles sabem disso, eles vão sempre tentar-nos. Amém? Eu lembro no início, no princípio da igreja, quando nós começamos a igreja aqui em Portugal, meu Deus, os cultos, ainda hoje lá em Coimbra estávamos a falar, e alguns irmãos se lembram, meu Deus, cada culto havia sempre demónios. Amém? Não eram 1 ou 2 ou 3, eram mais, havia sempre manifestação. E a gente começava a repreender, de repente eles queriam que a gente lhe desse conversa, e a gente só dizia,
cala-te e sai, cala-te e sai, cala-te e sai. A gente não dava coisa. Porque o que é que fez aqui Jesus? Jesus foi interrompido pelo demónio e ele só disse, cala-te e sai. Não devemos entreter os demónios. Amém? Não. A nossa autoridade deve ser tal que nós dizemos, cala-te e sai. E eles têm que obedecer. Os irmãos estão comigo? Quero dizer-vos com isto que Jesus veio restaurar a autoridade que o homem perdeu quando Adão cometeu traição. Ele veio para restaurar. Como servos e filhos de Deus, devemos tomar posse dessa autoridade espiritual que foi perdida, amém? Que foi perdida no Éden. Nós precisamos dessa autoridade, amém? Agora, que foi agora restaurada em Jesus Cristo, precisamos dessa autoridade. Mas sabem uma coisa? Satanás quer nos fazer abrir mão dessa autoridade, quer que a gente largue essa autoridade. E por muitas das vezes nós tornamos nessas pessoas que negligenciamos o poder que temos. Nós negligenciamos a autoridade que temos. Há situações que aparecem na nossa vida e a gente pensa assim, isto passa, amanhã pode ser que esteja melhor. E não tomamos autoridade. E não oramos. Os irmãos estão comigo? É verdade ou não é? Nós pensamos, amanhã fica melhor e não fazemos nada. E depois, sabem uma coisa? O seu corpo, a sua mente, o seu ser, o seu espírito habitua-se a que você não toma autoridade e quando as coisas acontecem, você simplesmente vai ignorar. Ou então vai em desespero, Deus, o que é que posso fazer agora? Já está no fim. Só no desespero é que se lembra. Mas Deus nos deu autoridade logo do início. Amém? Como sabem, meus irmãos, Jesus veio para restaurar essa autoridade. E como sabem, deixem dizer assim, Adão e Eva, vou começar pelo início, para saber como é que essa autoridade foi perdida, que nós tínhamos. Como sabem, no princípio, Adão e Eva ocupavam o lugar, a posição mais alta da autoridade na terra. Era a posição mais alta. Deus legou a posição mais alta. Amém? Todas as coisas, a natureza, tudo estava debaixo do domínio e do controle do homem. A Bíblia diz em Gênesis, se eu não estou em erro, 1:26, diz, o próprio Deus diz, domina. Deus disse para Adão, domina sobre todas as coisas, tem domínio sobre tudo. Deus deu domínio ao homem, amém? Deu poder, deu autoridade sobre o homem. Enquanto Adão manteve esta posição de autoridade, não existiam doenças, irmãos. Não havia doenças naquele tempo. Não havia, por quê? Porque havia autoridade. Amém? Não havia doenças, não havia terremotos, não havia fome, não havia sofrimento. Mas quando o pecado foi cometido, tudo que estava debaixo da autoridade de Adão foi transferido para o inimigo e ficou debaixo de maldição. Irmãos, acreditem uma coisa, palavras minhas, amém? Note, acreditem uma coisa, que se a Eva, no momento que Satanás veio tentá-la, se ela tivesse tomado autoridade e dissesse, não, eu não vou fazer isso, se ela tivesse tomado autoridade, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Mas nós sabemos que tinha que ser assim, amém? Mas nós precisamos saber tomar autoridade sobre muitas situações que se levantam contra nós, amém? Amém? A Bíblia mostra que Satanás até se mostrou arrogante perante Jesus quando leva Jesus ao deserto, na tentação. Satanás mostra-se arrogante perante Jesus, como diz, eu tenho domínio, autoridade, poder sobre tudo. E é verdade, ele tem. Adão deu-lhe, mas o Filho de Deus veio e tirou essa autoridade dele. Amém? Note o que diz aqui em Lucas 4:6. Note o diabo a falar com Jesus. Ele diz assim, Jesus no deserto, diz assim, dar-te-ei toda esta autoridade. Outras Bíblias falam só todo este poder. Amém? E a glória, note, e diz, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. O que é que lhe foi entregue? A autoridade, amém? O domínio. E note, e dou a quem eu quiser. Satanás foi arrogante com Jesus. Isto é meu, se tu quiseres, eu dou-te. E o que é que Jesus disse?
Está escrito, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ou seja, Deus confiou a autoridade a Adão e Adão deu-a de mão beijada ao diabo. Foi de mão beijada, amém? A partir daí tudo foi afetado. Toda a harmonia, toda a ordem deram lugar a um declínio. Há um declínio gradual. Nós vemos que gradualmente há um grande declínio. Nós vemos as estações a mudar-se. Nós vemos tempestades, terremotos. Nós vemos, sei lá quantas coisas acontecem. África, que eu conheço, vivi lá anos, nunca tinha havido, como é que se chama aquilo que anda assim à volta? Tornados, nunca tinha havido tornados, terremotos em África. E agora que nós vemos, numa altura do ano, cair granizo que cobre a Serra da Estrela de tal maneira que fica tudo, parece neve, tempestades, amém, aguaceiros, estamos a ver cidades e nações a ser afetadas pelos... Meus irmãos, são os dias finais, Deus disse que isto iria acontecer e Jesus voltaria. E Jesus voltaria, amém? Então nós vemos que a partir do pecado de Adão, as coisas vieram, o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte, a doença, a pobreza, terremotos, pragas, vírus e tudo mais entrou na terra. Mas depois, uau, Deus envia o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Aí vem Jesus, o segundo Adão, amém, que como Filho de Deus reconquista toda a autoridade, amém, e nos tira de um reino de trevas, e nos coloca num reino de luz, amém, e nos tira da escravidão e do governo satânico. Nós não temos que estar debaixo de Satanás, Satanás é que está debaixo dos nossos pés. Ele está debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade sobre ele. Jesus colocou tudo debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Antes de voltar para o Pai, Jesus declarou todo o poder, toda a autoridade. Amém? Todo o poder, eu tenho todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Adão estava na terra, ele só tinha autoridade sobre a terra. Amém? Quando essa autoridade foi entregue nas mãos de Satanás, Satanás só tem poder sobre a terra. Amém? Mas Jesus veio e declarou, depois dele ter feito isto, ele disse, todo o poder agora é-me dado nos céus e na terra. Ou seja, ele reconquistou o poder que tinha sido perdido com o primeiro Adão. Amém? Ele, como segundo Adão, reconquistou esse poder, amém, sobre a terra. Agora, esse poder é nosso, irmãos. Como filhos de Deus, é nosso. Jesus é o nosso primogênito, amém? Ele é nosso. Jesus deu-nos poder e autoridade agora sobre as coisas, amém, que dizem respeito às coisas deste mundo, a Satanás, aos espíritos imundos. Nós temos autoridade sobre eles. Precisamos de autoridade, meus irmãos, porque nós temos autoridade sobre eles, porque, note uma coisa interessante, agora veio ao meu coração. A Bíblia diz que nós estamos sentados numa posição celestial com Cristo Jesus. Nós estamos numa posição de reino. Nós estamos a reinar com Cristo Jesus. Nós estamos a reinar sobre os problemas, as circunstâncias, as dificuldades. Há um bocado ainda a nossa irmã estava a ministrar no louvor e falou disso. Nós estamos a reinar sobre as circunstâncias, os poderes e as dificuldades que possam vir. Não são elas que reinam sobre nós. Nós temos que começar a bater o pé e dizer, não, tu não reinas sobre a minha vida. Os irmãos entendem? Precisamos de autoridade para vencer o mundo e as tentações que nos querem oprimir. Amém? Temos que ter autoridade para saber resistir ao diabo pela submissão a Deus. A Bíblia diz, Jesus diz o seguinte em João 16:33. Isto é uma escritura que a gente usa muitas vezes. Mas Deus mostrou-me de uma maneira diferente. Em João 16:33, Jesus diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Nota agora, no mundo tereis aflições, mas tendo o quê?
Mas tendo o quê? Mas tendo o quê? Bom ânimo, note, eu venci o mundo. Note que este bom ânimo vem de algo que nos é dado por Jesus, ou seja, da autoridade para vencermos, porque Ele conosco, amém? Somos mais que vencedores. Os irmãos entendem? Ele deu-nos, tem ânimo, eu venci. E se tu estás em mim, se eu estou em ti, tu vais vencer. Por isso, tem ânimo, porque tu já és um mais que vencedor. Uau, vocês não estão animados? Eu fico super animada. Eu gosto imenso de pregar. Sabe, este ânimo é nos dado só por Jesus. Amém? Nele, em Jesus, somos mais que vencedores. Toda a autoridade espiritual aponta para o senhorio de Jesus. Ele é a fonte da autoridade. Ele é a fonte da autoridade. Não há fonte maior que o nosso Deus. Ele é a fonte da autoridade. Amém? De modo que qualquer autoridade exercida pelos filhos de Deus, amém, vem de uma submissão para com Ele. Se não há submissão a Jesus, não há autoridade. Vocês notam que Jesus dizia, Pai, não a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus ia fazer qualquer coisa, dizia, eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Ele estava submisso a uma autoridade. Os irmãos estão comigo? Jesus delega também, então, esse poder e essa autoridade a quem o recebe como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas também a quem se submete a Ele. Porque só confessar Jesus como Senhor e Salvador e depois não se submeter a Ele, não vamos muito longe na caminhada. Por isso, podemos afirmar que todo crente tem autoridade espiritual. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos embaixadores. Embaixadores de Jesus, embaixadores do reino. Deus deu-nos autoridade para quê? Para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Amém? Deu-nos poder e autoridade para quê? Amém? Para expulsar demónios, curar enfermos, verdade ou não? Deus deu-nos autoridade, amém, para ensinar a palavra. Deu-nos poder e autoridade também para ensinarmos a palavra, para fazermos boas obras, para vencermos o medo. Amém? Para repreendermos e vencermos o espírito de medo. Deus deu-nos autoridade para isso. Amém? E nota uma coisa, a Bíblia diz que Jesus ele disse, e vós fareis obras maiores do que estas que eu fiz. Que obras é que Jesus fez? Fez milagres, fez maravilhas, expulsou demónios, ressuscitou os mortos. Verdade ou não? Ele disse, nós faremos. Faremos por quê? Por nós próprios? Não faremos porque Ele está em nós. Amém? Porque Ele delegou-nos a autoridade para podermos fazer essas coisas. Estão comigo? Ele deu-nos autoridade para isso, amém? Para fluirmos numa autoridade espiritual, irmãos, deixem-me dizer, nós temos que nos sujeitar a Jesus e seguir o que Ele fez. Seguir os seus passos, em outras palavras, amém? Ou seja, nós precisamos ser pessoas que honram, que vivem em obediência, que vivem em submissão, que têm um bom caráter, porque foi para esses que Jesus, amém, delegou autoridade. Note que Lucas 10, 19 diz, eis que eu vos dou poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Vamos ler aqui, diz assim, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está-se a referir a seres espirituais, amém? E não está a falar de serpentes naturais, está a falar nem de escorpiões naturais, está a falar de seres espirituais, amém? E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano, porque numa submissão com Deus, Deus vai nos proteger. Deus vai nos proteger, amém? Mas tenham em mente que a autoridade no mundo espiritual, se não for bem administrada, amém, pode trazer orgulho, amém, e opressão espiritual. A pessoa às vezes pode repreender um coisa, ou um demónio, e o demónio sair e a pessoa fica toda ali inchada. Eu fiz isto. Então há pessoas que dizem assim, eu libertei aquele irmão. Fui eu que curei aquele irmão. Sério? Eu que salvei aquela pessoa. Sério? Uau! Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Cuidado com aquilo que a gente diz. Deus não reparte a sua glória com homem algum.
Se algo acontece, foi Deus que fez e nós simplesmente fomos o seu instrumento. Amém? Aleluia. Por isso, cuidado. Amém? Tenham cuidado, porque se a autoridade espiritual não for bem administrada, pode trazer orgulho, mas opressão espiritual. Muitas pessoas usam da autoridade e depois andam ali dias oprimidos. Imagine o que é que aconteceu. A gente tomou autoridade. Lembra-se daqueles dos filhos de Cefa? Tentaram expulsar o demônio e depois o que é que o demônio fez? Toma lá. Levas aí umas palmadinhas que vais ver já como é que é. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? E às vezes nós tentamos fazer coisas da nossa força. Eu sei, eu posso. Irmãos, nós podemos conhecer a palavra, mas nada que nós fazemos a nível espiritual, sem Jesus, meus irmãos, sem Jesus, pode nos prejudicar. Nunca se honra a si mesmo por algo que é feito no reino espiritual. Os irmãos estão a entender? Eu estou a falar isto com amor. Amém? Então, cuidado. Em Lucas 10, 20, diz o seguinte: contudo, as pessoas querem se exaltar. Então, Lucas 10, 20 diz o seguinte, diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estarem escritos nos céus. Ou eu digo antes assim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. E foi Jesus que nos comprou com o seu sangue. Por isso, nada de nos exaltarmos. Nada. Não façam isso nunca. Não se exaltem. Amém. Dito isto, quero dizer que há pelo menos 4 condições em que a autoridade espiritual opera, faz com que a autoridade espiritual opere na vida de um crente. Estas condições são chamadas, deixem-me dizer assim, colunas de autoridade espirituais. E são o caráter, pessoa de caráter em Cristo, formada em Cristo, uma pessoa que honra para com Deus, submissão e obediência. Se uma destas condições faltar no crente, é como se, deixem-me dizer assim, estão a ver aqui, a sala tem 2 colunas. É como se nós tirássemos uma destas colunas, amém, que mantém o edifício, a construção, como se nós tirássemos uma destas colunas, no princípio até pode não fazer grande efeito, não cair nada, não fazer grande efeito, mas de certa maneira já prejudicou toda a estrutura, amém, do edifício, e mais cedo ou mais tarde cairá. Todo o crente que não flui nestas condições, amém, querendo agir em autoridade, mas não flui nestas condições, ou não tem estas colunas na sua vida, pode entrar em problemas, entrar em problemas. Então, primeiro vamos falar do caráter. O que é o caráter? O caráter, neste caso espiritual, se baseia num conjunto de escolhas que a pessoa faz voluntariamente e por amor. Ok? Ao enfrentar provas de obediência a Deus, amém, à palavra, provas de perseverança, de verdade e em ter o coração disposto em seguir os propósitos de Deus e não os seus. Isto é caráter de Cristo. Os irmãos entenderam? Estão comigo ainda? Depois de nascer de novo, ninguém deve ser mais o mesmo. Se nós nascemos de novo e não há mudanças na nossa vida, cuidado. Sabe, há muita gente que desconfia se a pessoa é crente mesmo. Se não há mudança, não há um pouquinho de mudança, desconfiem. Amém? O redimido deve ter uma conduta diferente, um caráter diferente que aponta para Cristo, que apresenta Cristo, que onde vai apresenta Cristo. Que as pessoas olham para si e dizem assim, uau, aquela pessoa tem qualquer coisa diferente. O que é que será que os atrai? A luz de Cristo. Se é da luz do... E se nós não estamos a iluminar o mundo,
há uma falha no nosso caráter. Estão comigo? O que é que Paulo disse? Que eu diminua para que ele cresça em mim. Quem é que deve crescer em mim? Jesus mais Jesus. E cada vez menos e menos de mim. Amém? Essa mudança deve tomar lugar e o próprio Deus depois é quem nos vai. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, e o próprio Deus é quem nos vai depois aperfeiçoar, firmar, fortificar. Está em 1 de Pedro 5,10. Amém? Amém? Ele depois, o Deus é que nos vai aperfeiçoar, vai nos ajudar a mudar, vai nos firmar, Ele vai nos ajudar. Os irmãos estão a entender? Segundo, honra. O que é que significa honra? Significa consideração de vida ou um relacionamento onde nós priorizamos o outro mediante a autoridade que essa pessoa tem, amém? As virtudes e os dons dessa pessoa. Se eu ver uma pessoa que se porta mal, é difícil eu mostrar honra, verdade ou não? Então, a pessoa tem que mostrar qualquer coisa. Amém? Tem que mostrar, amém? Virtudes, dons, tem que ter uma certa autoridade. Sempre, quando priorizamos alguém, estamos a honrar essa pessoa, quando damos lugar. Quando a gente se diminui a nós próprios e damos lugar a essa pessoa mais. Isso é honrar a pessoa. Nós dizemos que honramos a Deus. Mas às vezes eu pergunto-me, a sério que honramos a Deus? Às vezes eu vejo cada comportamento na igreja e fora da igreja, que eu pergunto, a sério que a gente está a honrar a Deus? Ainda me amam? Espero bem que sim. Amém? Sabe o que é que Deus diz? E a palavra de Deus diz, honra liberta unção. Honra liberta poder. Honra liberta autoridade. Quando nós honramos alguém, nós estamos a dar uma unção, estamos a dar um certo poder a essa pessoa. Amém? Estamos a dar honra, estamos a dar poder. Amém? Honra liberta unção e poder. E Deus quer que a gente flua cada vez mais no seu poder, na sua unção, debaixo da sua autoridade. Ele quer, Ele espera isso de nós. Amém? Ele quer, amém? Ele quer que o mundo o conheça como Deus de amor, Deus de graça, um Deus que opera maravilhas, um Deus que quer transformar vidas. Ele espera que o mundo seja conhecido. E Ele está à espera que a gente se mova nessa autoridade. Antes era Ele, só Jesus na terra, que fazia sinais e maravilhas, amém? Ministrava a palavra. Mas hoje, amém? Quantos Jesusinhos, deixem-me dizer, há espalhados por esse mundo fora a levarem o Evangelho, a fazerem a obra, amém? A expulsar demónios, a curar os enfermos. Quantos? Que a gente seja sempre um deles, amém? Que cada um de nós seja sempre um deles, amém? Terceiro, obediência. Obediência a Deus é uma chave principal, amém? Se nós queremos a autoridade. A obediência a Deus irá libertar autoridade e bênçãos extremas de Deus. Vão libertar bênçãos extremas de Deus. Note que quando nós obedecemos, Deus diz, quando nós obedecemos, há uma escritura na Bíblia, amém, Malaquias, que diz que quando nós obedecemos, Ele abre as janelas do céu e derrama sobre nós uma bênção tal. É uma bênção extrema. Amém? Uma bênção extrema, porque nós estamos a colaborar com o seu reino, estamos a suportar o seu reino, estamos a fazer com que mais pessoas possam vir a ser evangelizadas quando nós obedecemos àquela área. Mas muita gente não obedece nessa área. Não é comigo, não tem a ver comigo, nem com a igreja, nem com... É com Deus. Mas estão comigo? Nota aqui em Deuteronômio 28:1, do Senhor, eu aqui há tempos falei sobre isso, amém? Nota, Deuteronômio 28:1 diz assim, começa a dizer, se ouvirdes a voz do Senhor, se fielmente, aqui diz, se fielmente obedecerdes à palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra.
E se vocês forem ler, eu não sei se é no verso seguinte, se não, irmãos, não quero agora, porque não tomei nota, estou a falar honestamente, mas ele depois diz, se nós obedecermos a Deus, todas as bênçãos de Deus nos seguirão, ou seja, correrão atrás de nós para nos alcançarem. Porque Deus é um Deus extravagante, quando Ele dá, Ele quer dar em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Amém? Ele quer dar em boa medida. Amém? Nós fomos chamados então à obediência pela fé. Esta deve ser uma forma de caminhar de todo o cristão. Nós temos de ser obedientes nas coisas pequeninas da palavra, assim como nas coisas grandes. Mas nós negligenciamos, muitos de nós estamos a negligenciar na área da obediência. Estamos a negligenciar. Cuidado com a obediência aparente. Obediência aparente é desobediência. Muitos encobrem desobediência com falinhas mansas. Ai, mas eu fiz aquilo. Ai, mas eu fiz aquele outro. Mas entende o que eu estou a dizer? Cuidado. Não é só dizer que eu fiz. O segredo é obedecer a Deus. Muitos encobrem com falinhas mansas. Amém? Obras simuladas. Ah, mas eu dei isto. Mas eu dei aquilo. Tudo bem? Deus abençoou o que você deu. Mas obedeceu primeiro aquilo que Deus pede? Não é por obras que seremos. 4. Um dos elementos mais importantes sobre a autoridade espiritual é submissão. E não existe submissão sem respeito ou sem sermos voluntários nessa submissão. Amém. Sem sermos amorosos para com essa submissão que queremos dar a Deus. Seguir Jesus é obedecer o seu modo de operar e de viver. É impossível estar perto de Deus e estar a ser desobediente e insubmisso a Deus. Ninguém pode dizer eu estou perto de Jesus se está a ser desobediente e é insubmisso a Deus. Não se enganem. Por amor de Deus, não se enganem. Estar perto de Jesus quer dizer que somos obedientes e somos submissos. Amém? A autoridade espiritual se resume nisto. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que salvaria a raça humana ao enviar outro representante, outro Adão, para ficar no lugar dos homens. Amém? Outra pessoa que viria ficar no intermédio entre Deus e os homens, entre homens e Deus, e conquistaria, amém? E salvaria a humanidade. E daria salvação eterna. Como já falamos há bocado, falamos do segundo Adão. E esta promessa foi feita no momento em que Deus estava a executar juízo sobre a serpente que tinha levado Adão e Eva a pecar. Deus deu esta promessa nesse preciso momento em que a serpente estava a enganar, tinha levado a Eva ao pecado. Em Gênesis 3, versos 14 e 15, vamos ler isso. Eu estou quase a acabar, amém? Se der uma cotoveladazinha no seu irmão, diga assim, está quase. Amém? Então, Gênesis 3, versos 14 e 15 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, o que é que ela tinha feito? Enganado Adão e Eva, amém? Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A minha diz assim, eu vou ler da minha, da outra tradução diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
calcanhar. Note, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Note, ferirás o calcanhar. Desculpe, este te ferirá a cabeça. Quando é que o descendente, amém? O segundo Adão, Jesus, o filho do homem, amém? Jesus, homem, Deus, amém? Quando é que este descendente feriu a cabeça da serpente? Quando ele enfrentou a cruz. Quando ele se tornou maldito naquela cruz. Ele enfrentou Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi exposto ao vitupério e à vergonha, e sobre ele Jesus triunfou. Jesus triunfou, naquele momento foi o triunfo. Naquele momento Jesus pôs o seu pé sobre a cabeça da serpente. Mas nota, diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz, tu, a serpente, vais ferir o calcanhar a Jesus. Quando é que o calcanhar de Jesus foi ferido? Quando Jesus naquela cruz foi pregado, amém, nos seus pés. Quando aquele prego atravessou os seus pés. Amém? O que é que Satanás estava a querer fazer com isso? Amém? O que é que Jesus conquistou para nós? Deixe-me dizer antes assim. O que é que Jesus conquistou para nós na cruz quando os seus pés estavam a ser feridos? Conquistou o seu poder e autoridade, em que você podia ir a todo e qualquer lugar e tinha poder e autoridade sobre todas as coisas, porque ele pagou o preço naquela cruz. Ele expôs ao vitupério Satanás, ele expôs ao vitupério e à vergonha o diabo. Amém? Para que você e eu pudéssemos andar em autoridade, em poder e autoridade. Amém? Então a promessa final de Deus era o envio de um descendente, um homem que feriria a cabeça da serpente e salvaria o ser humano. Amém? Um homem que trouxesse, amém, paz para a raça humana. Foi por isso que o Filho de Deus se manifestou. Jesus Cristo veio resgatar a nossa autoridade espiritual. Amém? Aquilo que nós tínhamos perdido um dia, Ele confiou de volta essa autoridade. Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã, tu tens autoridade espiritual. Agora diga para si mesmo, eu tenho autoridade espiritual. Por quê? Porque Jesus conquistou, amém, Ele veio reconquistar essa autoridade, Ele veio nos delegar novamente essa autoridade. Nós hoje temos poder e autoridade, amém, sobre todas as coisas, amém. Temos domínio sobre as forças do inimigo e sobre aquilo que se queira levantar contra nós. Assim, irmãos, deixem-me dizer o seguinte, eu só vou falar, eu não vou ler por falta de tempo, mas vocês sabem a história de David. Quem daqui sabe a história de David? O que é que aconteceu, David? Amém, um gigante veio, para afrontar o exército de Deus, para afrontar o Deus vivo, amém, e David, aquela pequena criança, veio e apresentou-se diante daquele gigante. Qual é o seu gigante hoje? Que gigante é esse que está perante a sua vida e está a dizer, está a vir contra si, está a vir contra o Deus que está na sua vida? A Bíblia diz que aquele que está em nós é mais poderoso, amém, do que qualquer gigante que se queira levantar contra si, amém. Qual é o gigante que está a querer vir oprimir a sua vida, roubar a sua alegria, roubar a sua saúde, roubar a sua autoridade? Que gigante é esse? Meus irmãos, usem assim como David usou aquela fisga, amém, e pegou em 3 pedrinhas para atirar no gigante e baixou uma única pedra para deitar abaixo aquele gigante. Usem também a vossa fisga espiritual, peguem na vossa fisga espiritual, que é a vossa autoridade em Jesus Cristo, e peguem nas pedrinhas que são as promessas de Deus, as promessas de Deus que diz que em Cristo Jesus vocês já foram curados, pelas suas pisaduras vocês estão sarados. Peguem na promessa de Deus que diz que vocês não têm um espírito de medo, mas um espírito de poder, de moderação, uma mente sã. Nós temos uma mente sã, o inimigo não tem que roubar os nossos pensamentos, não tem que roubar uma vida sã de nós. Pegue nessas coisas, amém. Pegue na promessa de Deus e envie contra ele. Declare mesmo aquilo que você é, que é um mais que vencedor, que tudo pode em Cristo Jesus, amém. Declare isso. Porque isso é que você é, você tem poder e autoridade em Cristo Jesus. Ele reconquistou essa autoridade para si, para mim. Então viva segundo essa autoridade. Os irmãos estão comigo? Arremasse contra o inimigo as promessas de Deus. Diga aquilo que a palavra de Deus diz acerca de si. Você é um amado, você é um destemido, você é ousado. Você pode.
Maior é aquele que está em si. Diga, declare isso. Maior é aquele que está em mim. Diga mesmo, maior é Deus que está em mim do que tu, Satanás, com as tuas opressões, com os teus problemas, com as tuas depressões, com as tuas angústias, com todas as enfermidades. Tu não és ninguém perante aquele que vive em mim. Aquele que vive em mim dá-me saúde. Aquele que vive em mim livra-me da opressão. Aquele que vive em mim dá-me libertação. Declare isso. Irmãos, eu não sei como vos explicar melhor. Atirem contra o inimigo as promessas que dizem que você é mesmo mais que vencedor. Nunca olhe para si como um vencido. Eu rejeito. Irmãos, coisas acontecem na minha vida, como todas. Estou no mundo, mas glória a Deus que não sou do mundo. Amém? Eu estou no mundo, mas às vezes acontecem coisas na minha vida e eu fico como que assim a balançar. De repente eu assim, que é isso? Maior aquele que está em mim, por isso, olha, vai andar em paz, que essa situação acaba por se dissolver. Toma autoridade sobre a situação, repreendo e digo, Deus, Pai, está tudo nas tuas mãos. Passado um bocado, o temporal passou. Faça isso. Aprenda a tomar autoridade para que o temporal passe. Mas saiba que há 4 coisas principais para você poder fluir nessa autoridade. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Amém? Nas pequeninas coisas. Se você quer ver a sua vida prosperar em todas as áreas, seja obediente. Seja submisso a Deus. Seja submisso a Deus. Honra a Deus. Em todo lugar que for, honra a Deus. Eu estava a ler uma história hoje de manhã. Estava a ler uma história que tocou o meu coração. Diz que um homem já idoso, não é? Já idoso, agora já idoso, né? Passado tantos anos, o neto estava a contar a história que viu o seu avô vencer tantas batalhas, tantas lutas, tantas situações, e ele sempre perguntava, avô, como é que tu consegues isso? E ele disse, eu honro a Deus em todo lugar que eu ando. Então ele disse, em todo lugar que ele andava, ele sempre dizia, obrigado, Pai, pelo pé que está a pisar este lugar e que este lugar é santo. Ele ia comer qualquer comida, ele dizia, Pai, obrigado que esta comida foste tu que providenciaste para mim. Obrigado que ela está abençoada e vai nutrir o meu corpo. Então, aquele homem sempre agradeceu a Deus e sempre honrou a Deus. Honra a Deus. No lugar que você ame, porte-se bem, honra a Deus. Amém? Seja um testemunho vivo de Jesus Cristo. Seja uma pessoa de caráter. Seja uma pessoa de caráter. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se, Jesus restaurou poder, restaurou-nos autoridade, restaurou-nos unção, porque tudo, até a unção foi perdida. Notem que o homem, ao pecar, Adão ao pecar, toda a glória se foi. Ele teve que ter uma nova vestimenta. Ele estava vestido com a glória de Deus e a glória foi-lhe retirada. Mas hoje Deus restaura-nos até a glória. Vocês já notaram? Desculpem usar a minha pessoa como exemplo. Há lugares que às vezes eu passo. Ainda no outro dia fui ao banco, ali na parte da avenida. Fui lá ao banco e eu entrei e de repente vi as pessoas olhar para mim. Eu pensei, uau, devo estar suja, devo estar despenhada, estava vento. Vi as pessoas olhar para mim e uma senhora riu-se e disse assim, você é tão diferente, parece que tem luz. E naquele momento eu entendi, uau, a luz de Deus brilhou. Amém? Mostra a diferença. Eu não fiz nada para a luz brilhar. Os irmãos entendem? Mas ela nota-se quando a gente vive mesmo para Deus. Amém? Dê honra a Deus. Deus restaurou-nos, volto a dizer, poder, autoridade, honra e revestiu-nos de glória. Novamente, revestiu-nos de glória. Amém? Amém? E Ele deu isso para si, deu para mim, deu para nós. Vocês creem nisso? Acreditam nisso? Acreditam que tem poder e autoridade em nome de Jesus? Acreditam que está sobre vós uma unção fresca? Acreditam que sobre vós, amém, o Espírito de Deus se move?
Então vivam de acordo com isso. Vivam debaixo desse poder, dessa autoridade, desse domínio. Amém? Lembrem-se do que diz Tiago 4, 7. Uma escritura que a gente usa tanto. Amém? Diz assim: submetei-vos, pois, a Deus, resisti e Ele fugirá de vós. Deus deu-me esta escritura e disse: Deus, como é que isto se aplica aqui? E Deus disse-me: sem submissão, não consegues resistir ao diabo, amém? E ele nunca vai fugir de ti. Termino como comecei. Submetam-se a Deus. Sem submissão, amém? Nós não vamos conseguir resistir sequer ao diabo. Amém? Porque as pressões, ele vai nos sempre tentar derrubar. As pressões vão ser ele vai querer roubar a nossa autoridade, o nosso poder, a nossa unção. Ele vai. Submissão leva-nos à autoridade. Nunca se esqueçam. Amém? Vamos fluir com Deus. Amém? Diga mesmo assim neste momento: Pai querido, obrigado, Senhor, que em Cristo Jesus, Tu vieste, Senhor, para restaurar a autoridade, o domínio, o poder que estava perdido em Jesus. Agora eu tenho poder, autoridade, tenho uma unção fresca sobre a minha vida. Estou revestido de glória. A glória de Deus está sobre mim. Porque Deus me chamou. Deus me chamou para ser dele. Eu sou dele. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo a me oprimir, a me querer roubar a bênção, a me querer roubar a saúde, a me querer roubar a paz. A esse agora mesmo, no poder e na autoridade que Tu me destes, eu repreendo e eu digo: chega, basta. Em nome de Jesus, desaparece da minha vida. Maior é Jesus em mim. Ele e eu fazemos a diferença. Nós nos submetemos, Senhor, a Ti, Senhor. Submissão, obediência, honra e um caráter cristão faz parte da minha pessoa. Em nome de Jesus. Por isso, Pai, obrigado. Que essa autoridade flui livremente em mim para a glória do Teu nome. E todos dizem: dê-lhe uma grande salva porque Ele merece. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, Senhor. Pai, obrigado, sim. Obrigado por uma unção fresca, um refrigério fresco, Senhor. Tu conheces cada coração, Senhor. E o teu desejo, Senhor Deus, não é controlar, não é manipular, seja quem for aqui, Senhor. Mas o teu desejo, ou seja, daquelas pessoas que possam nos estar a ouvir. O teu desejo não é manipular ou controlar, seja alguém. Senhor Deus, o teu desejo é ver que o teu povo seja abençoado, que os teus filhos sejam abençoados. Por isso, Senhor, tu esperas obediência, Senhor. Por isso, tu esperas submissão da sua parte, Senhor. Por isso tu esperas honra, Senhor, da sua parte, Senhor. Por isso tu esperas, Senhor, que eles sejam cada vez mais e mais parecidos a Ti, que eles possam estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nada nem ninguém rouba esta palavra da nossa vida, do nosso coração, Senhor. Que Tu possas, Senhor, nos fortalecer, firmar na fé, Senhor Deus. Tu possas, Senhor Deus, Pai, nos encorajar e nos motivar cada vez a estar mais próximos de Ti, Senhor. Porque nós Te honramos, Senhor, pela palavra, Senhor, que Tu nos dás, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estares conosco, jamais nos deixares ou jamais nos desamparares. E todo o povo diz: amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estão abençoados? Já alguém precisa de oração? Estamos aqui para orar. Mas eu creio que esta oração já se moveu entre vós, o Espírito de Deus já se moveu entre vós, amém? Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, que os Teus filhos saiam daqui, não como entraram, mas diferentes, fortalecidos. Senhor Deus, Pai, com uma nova perspectiva, Senhor, daquilo que eles são e têm em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, sim, Deus.
Em nome de Jesus. Amém? Então faça uma coisa antes de sair, vai ter com alguém, com o irmão seu, amém? E comece a fluir na autoridade que Deus lhe deu. Vai orar para o seu irmão, vai repreender qualquer coisa se vier à sua mente. Se não for para repreender, simplesmente abençoe o seu irmão, amém? Mostre o amor de Deus, amém, na vida do seu irmão. Vai ter com alguém, saia do seu lugar, mova-se, amém? Não marido com mulher, não irmã com irmã, mova-se.